Então, beleza, a gente vai fazer alguns exercícios, que é o jeito, tá? Pelo menos até sexta-feira a gente tem bastante tempo para colocar mais exercícios online, tá? Eu vou pegar alguns do livro, na verdade eu vou começar com um aqui que a gente terminou aquele da última aula, a gente viu onde é que estava errado, né? Deixa eu só pegar Só pegar um aqui que eu passei para vocês, mas eu vou pegar aqui porque vale muito a pena a gente fazer esse, porque realmente é bem interessante, né? É um exercício conceitual. Tá? Então é o seguinte, espera aí. Só tem que achar ele. Ah, legal, esse aqui mesmo, já achei. Esse exercício é muito legal. Muito legal, assim, porque é muito sacana, né, na verdade. Então, o exercício é o 468, está na lista de vocês, tá ok? E eu falei, por que você chamou exercício? O exercício é sacana, o que houve? Não sei o quê. Então é o seguinte, ele fala o seguinte, por que ele é sacana? Por causa do enunciado dele, tá? Ele fala assim, calcule o valor de R que resulta na máxima transferência de potência para um resistor de 10 ohms, na figura 4.134. Determine a potência máxima. Cara, se eu dou esse exercício logo depois que eu acabei de dar o assunto para vocês de teorema da máxima transferência de potência, o que ia acontecer? Né? Só um instantinho que deixa eu voltar novamente, porque eu esqueci de clicar gravar. Ah, não, tá ok, beleza. O que ia acontecer? O que ia acontecer é que todo mundo ia errar. Tá? A maioria das pessoas ia fazer o que nesse exercício? Ia calcular o equivalente Thevenin entre os dois terminais de R, porque o que é o que o teorema de Thevenin diz? O teorema de Thevenin diz o seguinte, o teorema de Thevenin diz que você pode substituir um circuito qualquer por um circuito desse tipo aqui, onde você tem uma resistência de Thevenin, né? É isso que o teorema de Thevenin diz. E o que o teorema da máxima transferência de potência diz? O teorema da máxima transferência de potência diz o seguinte, se eu colocar uma resistência aqui, entre esses dois terminais, o valor da resistência que me dá a máxima transferência de potência para aquela resistência, para a resistência RL, é quanto? É quanto? RTH. A gente viu isso. Não foi isso que a gente viu? Ou seja, se eu tenho dois terminais quaisquer, coloco uma resistência entre eles. Eu quero que a potência dissipada nessa resistência seja máxima nessa resistência, nessa RL. Eu quero que a potência dissipada em RL seja máxima. O que eu faço? Eu encontro o equivalente Thevenin entre esses dois terminais da resistência e faço que o valor da resistência, essa resistência aqui é variável, né? Quando você tem um potenciômetro, normalmente você tem ali aquele valor de resistência variável, né? Você coloca aquele símbolo ali de seta.
Então, eu faço com que o valor da resistência, o valor desse RL, seja o quê? Seja igual à resistência de TVNAM. Não é isso que o teorema da máxima transferência de potência diz? A gente fez esse cálculo, não foi isso que a gente fez? Agora, preste atenção, é isso que ele pede nesse problema? O que ele pede nesse problema? Ele fala assim, qual o valor de R que resulta na máxima transferência de potência? Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Mas não é na máxima transferência de potência para o R. Concordam comigo? Não é. Ele quer saber qual é o valor de R que resulta na máxima transferência de potência, mas não para o R. Para que resistor? Para o de 10. Estão vendo isso? Cara, se eu coloco esse problema na prova e não falo, e não mostro esse problema antes, tá? Cara, com certeza, 99,9% dos alunos ia encontrar o equivalente TVNAM entre os terminais de R, e até fácil, quanto é que seria o equivalente TVNAM? Dá até para descobrir aqui sem fazer muita conta. Olha só, para calcular o equivalente TVNAM entre esses dois terminais aqui, ó, estão vendo? Eu tiro o R, dou curto nas fontes para zerar as fontes de tensão, ou abro, se fosse zerar as fontes de corrente, não é isso que eu faço? E calculo a resistência equivalente, não é? Tem fonte controlada aqui? Não, mole, não é mole? Beleza. Quando eu der curto, vai ficar um curto aqui, não é isso? Vai ficar um curto aqui. A resistência entre esse ponto e esse ponto vai ser o paralelo desses dois caras aqui, um 10 com 20, não é isso? Dá 200 dividido por 30, né? 20 terços. Certo? Aí o cara lá cravava R igual a 20 terços de ômega. Está errado. Está errado. Não entendi porque está errado. Não entendeu? Vou repetir de novo. O que o teorema da máxima transferência de potência diz? Diz o seguinte, se eu quero máxima transferência de potência num determinado resistor variável, certo? Nesse resistor, a potência é máxima quando o valor desse resistor for igual ao da resistência de TVNAM. Não é isso? Entendeu? Ou seja, se eu quisesse saber qual é o máximo valor de potência no resistor R, quanto seria? No R, quanto seria? Acabei de falar. 20 terços. Certo? Mas não é no R. Ele quer máxima transferência de potência onde? Em que resistor? Em que resistor? De 10. Se o resistor é fixo, presta atenção, o resistor não é fixo? Notem, quando o resistor é variável, a máxima transferência de potência dá o RTH, porque, lembra, a gente mostrou isso na aula passada. Se eu tentar aumentar a corrente, como a tensão é fixa, a resistência diminui, não muda, né? Não é isso? Porém, nesse caso aqui, quando a potência em 10 vai ser máxima? Quando a corrente for máxima, porque 10 é fixo, né? Quando você consegue corrente máxima em um circuito? Pensa bem, você tem um circuito assim. E você está calculando a corrente aqui. Quando é que essa corrente vai ser máxima? Vamos supor que a fonte é constante. 10 volts. Quando é que a corrente é máxima? Quando o resistor for menor. Nesse caso, esse circuito aí, 10 RI, quanto é que vai ser o menor valor possível? 0. Concorda comigo? 0. Pô, mas aí a corrente vai ser infinita. Foda-se. Vai ser infinita, né? Mas aí concordam comigo que a corrente vai ser máxima? Vai ser infinita. Beleza, vai ser infinita. Tá ok? Então, qual é o valor de R que vai me dar a potência máxima no resistor de 10, não no resistor R? No resistor R a gente já calculou. No resistor R, quanto é que é? É 20 terços, é isso, 20 terços. No resistor 10, é no que tem maior corrente. Quando é que a corrente é máxima nesse circuito? Quando o R vale quanto? 0. Então, isso aqui vira o quê? Vira um curto. Entenderam? Isso vira um curto. Legal? É assim mesmo. É assim mesmo.
Porque com certeza a corrente vai ser... Ah, não, você pode melhorar isso, você pode fazer uma resistência negativa. Não, não vamos falar em coisas do sobrenatural, né? Resistência negativa não, né? É um resistor, certo? Ok? Então, o valor da potência máxima vai acontecer quando esse R for zero. Todo mundo entendeu isso? Entenderam isso que eu acabei de falar? Quando esse R for zero. Legal? Por que tem essa pegadinha? Porque não é no próprio resistor, é num outro resistor que é fixo. Quando é no próprio resistor, não tem a ver com a corrente máxima. A gente sabe que o que acontece? Porque a corrente é máxima, mas aí, como o resistor varia também, o que acontece com o valor dele? A gente sabe que o valor dele diminui. Não é isso? Não é isso que acontece? Então a gente não pode fazer simplesmente colocando um resistor zero, né, de carga. A gente, se colocar um resistor zero de carga, vai ter uma corrente muito alta, mas não vai ser a potência máxima, porque a potência é resistência vezes corrente, certo? Nesse caso, se a resistência é variável e a corrente também, você tem que encontrar um meio termo. É o teorema da máxima transferência de potência. Mas aqui não é o teorema da máxima transferência de potência. Aqui é o teorema que não existe. Qual é a maior potência? A maior potência é quando a corrente é máxima, certo? Então R igual a zero. E aí, ele pede para determinar essa potência, né? Aí é muito fácil, porque olha só, isso aqui não vai ser um curto-circuito? Não é? Quanto é que vai ser a tensão entre esse ponto e esse ponto aqui? Olha só para esse lado. Olha para esse lado. Quanto é que vai ser essa tensão? 12. Não é 12? Não é? Se é 12 por esse lado, aqui, daqui para cá eu tenho 8, quanto é que eu tenho de tensão aqui, pessoal? 4 volts. Certo? 4 volts. Concordam comigo? Essa é a tensão. E qual é a corrente? Se eu tenho 4 volts de tensão, eu tenho um resistor que vale quanto? 10. Quanto é que vale a corrente? 0,4. Certo? E quanto é que vai ser a minha potência? Quanto é que vai ser a minha potência? Vai ser 10 vezes 0,4 ao quadrado. Certo? Essa vai ser minha potência. Todo mundo entendeu esse problema? Como é que é? Entenderam a pegadinha que ele fez? É uma pegadinha mesmo, tá? E olha que ele é filho da puta, né? Porque ele chega e fala: resulta na máxima transferência de potência. O cara já, porra, máxima transferência de potência. Qual é o teorema que eu vou usar? Thevenin, né? Mas máxima transferência de potência, você só usa Thevenin quando é máxima transferência de potência para a própria resistência que você está trabalhando. E não para uma outra qualquer, tá? Aí se a outra fosse variável, tudo bem se a outra fosse variável, né? Aí, notem nesse problema, se a outra fosse variável, ia ficar em função do R. Como assim ia ficar em função do R? Porque você colocaria aqui uma resistência RL qualquer. Quando você fosse encontrar o Thevenin, como você não conhece esse R aqui, ia ficar em função do R. Entendeu o que eu estou falando? Tá? Mas aí a outra seria variável. Vocês estão entendendo? A outra seria variável. Ok? Então essa aqui é bem esse problema é bem fácil de fazer, né? O que vai acontecer? Maior, com certeza maior, quando for menor o valor ali. Ok? Tá? E você até pode fazer também em função do R, depois fazer com que a potência seja máxima em função desse R. Você vai chegar que o R vai ser igual a zero. Tá? É porque é meio que intuitivo falar isso, né? Tem um circuito que tem qualquer coisa, até por superposição, pensa bem, né? Tem outras coisas. Quando é que você vai ter correntes máximas no circuito? Você vai ter correntes máximas no circuito quando as resistências forem o quê? Mínimas, né? Certo? Ok? A corrente está saindo ali da fonte de 12 volts, ela é limitada por aquele R, né? Ok? Ela vai ser limitada para aquele R. Quanto menor for o valor daquele R, maior vai ser a corrente. Quanto maior for o valor do R, menor vai ser a corrente. Ok? Então faz até pouca conta aqui. Vamos lá, vamos continuar, vamos fazer mais alguns aqui. Esse é um dos mais interessantes, por isso que eu fiz logo de primeiro. Tá? Tinha feito para alguns alunos aqui no final, mas agora estou fazendo para todo mundo. Então vamos lá, vamos pegar outro aqui. Vou diminuir aqui. Legal.
Vamos achar um aqui que seja legal. Tem uns também bem sacanas aqui depois, mas, assim, bem sacanas, do tipo... vamos fazer um aqui bem legal, esse aqui, ó. 4,70. Esse é um exercício bem interessante. Eu vou, inclusive, nessa prova, vou tentar fazer, não posso prometer, né? Eu vou tentar fazer a maioria dos problemas em que você não use números muito quebrados, tá certo? Aqui, por exemplo, eu tenho um problema desse tipo, né? Mas, porém, aqui é o seguinte, usar um problema que você não use coisas quebradas é uma coisa. Porém, não quer dizer que o seu resultado não dê quebrado. Né? Esse aqui está ótimo, lá, 3 ohms, 5 ohms, etc. Tá? Eu vou copiar esse cara aqui, vamos lá. E vamos fazer esse aqui. Ok. Então, deixa eu só diminuir um pouquinho. Ele está muito grande aqui. Legal. Então ele fala lá, ó, determine a potência máxima liberada para o resistor variável R, mostrado no circuito da figura 436, tá? Então, nesse caso, pessoal, presta atenção, nesse caso, é um problema da máxima transferência de potência. Por quê? Porque ele quer saber a máxima potência liberada para o resistor variável R. Não é para o resistor fixo de 10. Vocês entenderam o que eu acabei de falar? Então, esse é variável mesmo. Aí é problema da máxima transferência de potência. O que a gente tem que saber? A gente já sabe que, nesse caso, né, o que a gente vai trabalhar é com o R sendo o RTH. A gente já sabe disso. Não é? Porém, né, a gente tem que encontrar o RTH. E não é só isso. A gente também tem que encontrar o VTH, porque ele pede a potência. Para a potência, para você calcular a potência, você tem que calcular VTH ao quadrado sobre 4RTH. Não sei se vocês lembram o que é isso, né? E aí você tem que usar, né, o VTH também. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Então, posso escrever assim, pelo teorema da máxima transferência de potência, né? O RTH tem que ser isso aqui. O R tem que ser o RTH. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o equivalente Thevenin entre os dois terminais de R. Então, eu vou desenhar o circuito novamente. Ó. O que eu tenho que fazer agora é isso aqui. Ó. Eu tenho que pegar esse circuito aqui, 4 volts, 5 ohms, 15 ohms, 5 ohms, 6 ohms. Aqui tem um VX. E aqui tem uma fonte. Uma fonte controlada de 3 VX. Essa é uma fonte de tensão ou de corrente? Hein, pessoal? É uma fonte de tensão ou de corrente? É uma fonte de corrente, pô. Só que ela vale 3 vezes uma tensão, porque ela é uma fonte dependente. Fonte dependente, né? Ela vale um valor. Pode ser um valor de corrente, pode ser um valor de tensão. Certo? Então, ela é uma corrente que vale 3 vezes Vx. Ok? É uma fonte de corrente. Legal. O que eu tenho que fazer é isso aqui, ó. Eu tenho que transformar isso o quê? Esse circuito aqui tem que ser uma coisa assim, ó. Eu tenho que calcular o equivalente Thevenin. Certo? Não é isso que eu tenho que fazer?
Então, como é que a gente calcula o equivalente TVNAM? Aqui, pessoal, a gente sabe que vai ter um trabalhinho maior. Por que a gente vai ter um trabalho maior para calcular o equivalente TVNAM nesse problema? Porque tem uma fonte controlada. Então, para calcular a resistência de TVNAM, vai me dar um pouco de trabalho. Vamos fazer o seguinte, para não ter que ficar desenhando duas vezes, vamos calcular primeiro a tensão de TVNAM, certo? A tensão de TVNAM. Como assim? A tensão de TVNAM nada mais é do que essa tensão aqui, ó. Vou botar em outra cor. Esse aqui é o meu VTH. Certo? É a tensão entre os dois polos. Olha do lado direito. Não vai ter um VTH ali também? Não é o mesmo VTH? Ah, no lado direito não, tem um RTH, mas no lado direito tem alguma conexão entre os dois pontos, bolinhas ali? Não, então não tem corrente. Se não tem corrente, o VTH é o mesmo. Então, o que eu tenho que calcular é isso aí, certo? Então, aqui lembrando que aqui é como se fosse o A e o B, certo? O que eu vou fazer agora é justamente isso. Como é que a gente faz isso? Como vocês quiserem, tá? Mas eu já posso garantir para vocês uma coisa interessante aqui, ó. Olha só como é que simplifica pra cacete esse problema. Ó, como é que é fácil, ó. Olha esse circuito que vocês estão vendo aqui, tá? Pergunta muito importante. Aqui você tem um elemento que é um resistor de 6 ohms, não é? Aqui, ó. Não é isso? Não tem um resistor de 6 ohms aí? Legal. Passa corrente nesse cara? Por que não passa corrente nele? Porque só um dos terminais está ligado ao circuito. Se você colocar um terminal de qualquer coisa, né? A única coisa, e mesmo assim não passa corrente, mas a única coisa que você pode pendurar num circuito que funciona, quer dizer, que não passa nem corrente, mas que funciona é uma tensão. Você pode colocar uma fonte de tensão que ela gera aquela tensão. Até você pode botar uma fonte de corrente, mas fonte de tensão e de corrente independentes, eles sempre geram tensão ou corrente. Você colocar um resistor, um capacitor, um indutor, nunca vai ter nada ali. É só um dos terminais que está ligado. O outro terminal não está ligado. Né? Tenta fazer no laboratório. Coloca lá e vê se passa alguma corrente. Não vai passar. Tá? Ah, passou, porque quando você foi botar o multímetro, ele fechou o circuito. Né? Aí passou. Né? Mas se você não fizer isso, não vai passar nunca. Entenderam o que eu estou falando? Na verdade, nem passa, porque se o multímetro é bom, ele vai ter uma impedância absurda de entrada. Quando você for medir impedância, medir corrente, ele vai ver aquela coisa como se fosse um circuito aberto e não vai deixar passar nada. Entendeu? Resistência infinita. Né? Diferente de curto-circuito, que é resistência zero. Então não vai passar nada. Ok? Legal. Então não passa corrente. Se não passa corrente, quanto vale Vx? Quanto vale Vx? Zero. Vx não é 6 vezes a corrente que passa no resistor de 6? Não é R vezes I? Não é? Supondo que tivesse uma corrente, por exemplo, para cá. Não é isso? Mas não é. Não é por quê? Não é porque a corrente não existe. Não existe corrente por quê? Porque não tem um dos terminais ligados. E aí facilita muito, galera. Por que facilita muito? Pelo seguinte. Olha só. Aqui também não vai passar corrente nenhuma. Certo? E se não passa corrente nenhuma, aqui também não passa corrente nenhuma. Pensa bem, não passa. A única corrente... Poderia passar uma corrente em 5 ohms? Poderia. Mas seria a da fonte que está ali em cima. Certo? Faria isso, né? Faria o tempo todo isso. Concorda comigo que faria o tempo todo isso? Faria um loop ali? Né? Ficaria girando a corrente aqui dentro? Concordam comigo? Né? Mas como a corrente é zero, não tem corrente. Se não tem corrente, o nosso circuito, esse A aqui, ó, se não tem corrente, é como se ele viesse para cá. E esse B aqui é como se ele viesse para cá. Tá dando para entender isso? Não tem corrente, não tem nada. Certo? Não tem tensão aqui, ó. Se não tem corrente aqui, não tem tensão aqui. Se não tem tensão aqui, a diferença de tensão entre esse ponto é zero. Se não tem corrente aqui, a diferença de tensão entre esse ponto é zero. Então, o meu circuito fica isso.
e eu quero calcular o VAB. Quanto vale o VAB, pessoal? Quanto vale o VAB? Hein? Olha só, é um divisor de tensão, exatamente. Quanto é que fica aqui em cima? Qual é o valor daqui de cima? 15. E embaixo? 15 mais 5, perfeito. Que multiplica quem? 4. Certo? Então, ó, vai ser 15 sobre 20. Divide por 5, dá 3 quartos. Vai dar quanto? VAB? 3 volts. Já encontrou o V de Thevenin. Certo? Já encontrou o V de Thevenin. Esse foi fácil? Beleza. E para encontrar a resistência de Thevenin? Porra, aí a coisa complica um pouco, né? Não é tão complicado não, hein? Vamos lá. Esse exercício era bom para colocar na prova, né? Por quê? Números fáceis, por enquanto, né? E uma parte aqui bem simples, o VAB era bem simples. Quer dizer, bem simples, depois que o professor vai lá e fala que a corrente é 0, né? Porque o aluno vai ficar dando cabeçada na prova e não vendo essa porra, né? Mas aí isso não adianta, é assim mesmo, por isso tem que fazer trocentos exercícios, né? Circuitos elétricos é transpiração. Então vamos calcular agora a resistência de Thevenin. Legal, como é que a gente vai calcular a resistência de Thevenin? Vou desenhar o circuito equivalente. Como assim circuito equivalente? É o seguinte, ó. Aqui vira um curto. A gente zera as fontes independentes. Aqui vira não, já é 5 ohms. Aqui é 15 ohms. Aqui é mais menos Vx. E aqui é 6 ohms. Aqui é 5 ohms. E aqui é uma fonte de corrente que vale 3 Vx. Legal. Aí o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que... Duas formas de trabalhar. Uma é colocando uma fonte de tensão de 1 volt, a outra é colocando uma fonte de corrente de 1 volt. Certo? Legal. Então o que vai acontecer aqui? Presta atenção. Eu aqui, ó, tenho o seguinte, se eu colocar uma fonte de corrente de 1 ampere, o que eu tenho que encontrar é essa tensão aqui. Não é isso? Bom, vamos lá. Como assim? Eu vou ter que calcular essa tensão aqui, supondo que isso aqui é 1 terra, né? Basta calcular essa tensão aqui. Esse VAB aqui. Isso aqui já vai ser a minha resistência de Thevenin. Se eu colocasse uma fonte de tensão, aí eu tinha que descobrir qual a corrente que saía, e 1 sobre a corrente que saía era a minha resistência de Thevenin. Eu vou fazer as duas coisas. Na aula passada a gente foi fazer as duas coisas, deu errado, né? Mas eu expliquei para vocês onde é que estava errado. Agora eu vou fazer as duas coisas e vai ter que dar, das duas maneiras tem que funcionar, tá? Então vamos lá, vamos fazer isso aqui. Eu vou só redesenhar esse circuito. Por quê? Pelo seguinte, pessoal, ó, o que vai acontecer? Aqui dá para ver claramente que eu tenho, desculpa, que eu tenho 2 resistores em paralelo, certo? Em paralelo, tá? E aí? E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, ó. Quando eu redesenhar, esse circuito vai ficar assim. Detalhe, além desses 2 resistores em paralelo, isso aqui vai dar quanto? Só para a gente fazer. A gente já calculou, né? Não, não calculou não. 75, 5 vezes 15, dividido por 20, né? Então, dividido
dá 4 embaixo, 15 quartos. É isso? 75 por 20. 15 quartos, é isso? Não é? Não é 4 vezes 5, em cima 5 vezes 15, não é? Então dá 15 quartos. Legal? Vocês concordam que esse 15 quartos, né? Ele está... Ah, mas não vou mexer nisso não, deixa. Vou deixar assim, senão pode confundir vocês. Mas ele está em série com 6 homens, não está? Não está em série com 6 homens? Tá? E aí o que vai acontecer? Ó, olha que coisa interessante. Quanto é que vale Vx, hein, pessoal? Olha só esse circuito aqui. Isso aqui é terra, né? Então esquece. Vou até apagar ele aqui para não confundir vocês. Quanto é que vale Vx? Eu acabei de colocar uma fonte de 1 ampere. 6, porque está passando 6. Desculpe, está passando 1 ampere, porque se está indo 1 ampere para cá, é porque está vindo 1 ampere daqui. Certo? Mas está indo para lá porque eu coloquei. Mas é isso aí, fonte é assim, fonte de corrente independente, ela coloca aquela corrente. Não, entre os 2 pontos que estão lá, acabou. Se ela estava vindo de um ramo, aquele ramo vai pegar 1 ampere. Exatamente. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Presta atenção. Isso aqui vai me dar que o Vx vale quanto? 6 volts. Se o Vx vale 6 volts, essa corrente aqui vale... Quanto é? 18 amperes. Certo? O que vai acontecer aqui? Olha só. Se aqui tem 18 amperes e aqui tem 1 ampere, quanto é que é essa corrente aqui? E é para cá, né? Porque, notem, está tudo positivo, então eu posso continuar mexendo assim. Vai dar quanto aqui? 19 amperes. Então, olha o que vai acontecer. Aí, olha só, eu vou continuar. Olha como é que é interessante, às vezes, antes de a gente fazer qualquer coisa, tentar chegar e fazer esse problema aqui usando método do super malha, ou qualquer coisa assim, né? Olha só como é que é bom a gente conhecer as leis de Kirchhoff. Olha só, aqui tem então se aqui tem conhecer também a lei de Ohm, né, para dizer que tem 6 volts. Aqui tem 3 vezes 6, 18 na direção correta, né? Na direção correta. Aqui tem 19. Está subindo a quanto aqui? Quanto está subindo aqui nesse ponto? 18, certo? Se está subindo 18, nesse ramo aqui, é 1, né? Concordam comigo? Nesse ramo aqui, que na verdade é compartilhado por 2 resistores, mas que eu poderia ter substituído simplesmente, vou botar até numa outra cor aqui. Eu podia ter substituído esse ponto aqui e esse ponto aqui por um cara que vale quanto? Já falaram aí quanto? 15 quartos. Então, a corrente que está passando aqui no 15 quartos, quanto é que é essa corrente aqui? É 1. Concordam que é 1? É 1, né? Não é isso? Então, beleza, olha só. Quanto é que vai ser a tensão entre A e B? Que é o que eu quero descobrir, não é o que eu quero descobrir, a tensão entre A e B? Quanto é que vai ser o VAB? O VAB vai ser o seguinte. Vai ser a tensão entre A e C, mais a tensão entre C e D, mais a tensão entre D e B. Concordam comigo? Que é isso? Não é a tensão entre A e B, entre A e C, entre C e D, entre C, D e B. Ah, mas você podia ter feito pelo outro lado. Pelo outro lado só tem a fonte de corrente, não dá para saber quanto vale a tensão. Aliás, se soubesse, eu já tinha resolvido o meu problema. Então, eu tive que fazer pelo outro, não é isso? Quanto é que vale a tensão entre A e C? Me diz. 5 vezes 19. Quanto é que vale a tensão entre C e D? 1 vezes... Deixa eu botar até diferente aqui. Botar o resistor na frente. 15 quartos vezes 1. Vocês entenderam porque eu inverti? Porque o primeiro está resistor vezes corrente. No segundo eu coloquei... Quanto é o resistor? 15 quartos vezes 1. E quanto é que é o VDB? A gente já fez o VDB ou o VX, galera. Quando vale quanto? Vale o resistor, que é 6 vezes 1. Continua sendo 1. A corrente continua sendo 1. Viu como tudo faz sentido? E agora quanto é que vai dar isso aqui? Aqui dá 95, é isso?
mais 15 quartos mais 6. Dá quanto? Dá um número quebrado, né? Mas fazer o quê? 15 quartos a 7,5, né? Dá 3,75, né? Não é isso? 3,75. Pois é, faz a conta aí. Dá um... vai dar 75, né? 104,75, não é? O quê? Patacas? Não. Ohms, certo? É uma resistência. Já acabou o problema? Já acabou. Quanto é que é a potência? V ao quadrado, que é quanto? 3 ao quadrado, certo? Dividido por 4 vezes 104,75. Ok? Viram? Ah, faz diferente, né? Vou fazer diferente. Em vez de colocar a fonte... Oi. A tensão é o valor da resistência de Thevenin. Nesse caso. Foi a primeira coisa que eu expliquei. Agora eu vou fazer diferente. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou mudar até a cor. Olha só, vou fazer o mesmo problema. 5 ohms. Aqui, 15 ohms. Aqui, 5 ohms. Aqui, quanto é que é? 3 Vx. Aqui, 1 volt. Certo? Aqui embaixo, mais menos Vx, e aqui é 6. Certo? 6 ohms. O que é que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que fazer um outro problema. O outro problema é calcular essa corrente aqui, I, certo? E a minha resistência de Thevenin vai ser 1 sobre I. Certo? Ok? Legal. E agora? Bom, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar, e aí nesse caso aqui, para fazer esse problema, a galera pode fazer de qualquer maneira que vocês quiserem. Mas nesse caso aqui, eu agora vou fazer o seguinte, como eu quero calcular uma corrente, e que está ali em cima da fonte, que é a mesma corrente que está aqui. Concorda que esse I é o mesmo que está aqui? Não é? Por quê? Porque aqui é um nó que só tem 2 elementos. Certo? A gente já sabe que isso aqui vale quanto? Vale quanto? 15 quartos. Eu vou desenhar assim, ó. Galera, tem outras maneiras. Eu não sei nem se essa que eu estou fazendo é a mais fácil, mas vamos lá. 5. 6. E 1 volt. Opa, esse 1 está feio. 1 volt. Certo? E a corrente que eu quero encontrar é essa aqui. Certo? Por corrente de malha, se eu fosse fazer aqui, ia aparecer uma super malha. Não ia aparecer uma super malha lá de cima, né? Não é isso? Por quê? Pelo seguinte, ó. Vamos botar aqui as correntes de malha. I1 e I2. E eu vou lembrar que o I é igual a menos I2. Certo? I igual a menos I2. Certo? Então, como é que a gente faz esse problema aqui por corrente de malha? A gente faz normalmente como a gente faz corrente de malha. Só que vai ter uma super malha que é a malha da direita, digamos assim. Então, esse cara aqui vai sumir. A gente vai dizer o seguinte, que o I1 vale quanto? Vale 3 Vx. Certo? É o 3Vx. Concordam comigo que I1 é igual a 3Vx? Por quê? Porque é o valor daquela fonte lá. Certo? Só que aqui acontece o seguinte, ó, aqui tem uma corrente 2 que vai daqui para cá, seria o I2, e tem uma corrente 1 que vai daqui para cá. Não é isso? No ramo que sobra, na malha que sobra, eu faço somatório das tensões igual a
0, não é isso que a gente faz? Na malha que sobra, somatório das tensões é igual a 0, então a gente faz, ó. Eu vou colocar assim, ó, mais menos, mais menos, mais menos e mais menos, tá? Apesar de eu devia até ter colocado ao contrário, mas não tem importância. Deixa do jeito que eu fiz aqui agora, né? Opa. Então, ó, até posso fazer diferente, até vou colocar aqui um mais menos assim. Porque, na verdade, é o Vx, né? Não é isso que ele faz ali, que ele chama de Vx, isso aqui? Depois a gente vai trabalhar em cima disso, tá? Mas deixa assim do jeito que está o Vx. Olha só como é que faz, ó. Se eu fizer agora somatório de V igual a 0 na malha 2, o que vai acontecer? Vamos lá. Vai ficar assim, ó. 15 quartos, que é a resistência, vezes o I2, positivo, né? Mais 5, que multiplica quem? 5 que multiplica quem? I2, porque olha só, é mais, não é? Então é I2 menos I1. Concorda comigo? I2 menos I1. Por que I2 menos I1? Porque é mais 5, então o I2 está mandando. Certo? O I1 tá jogando contra. Imagina que tem duas correntes ali. Seria mais 5 I2, porém tem uma corrente que é menos 5 I1. Certo? Então é 5 que multiplica I2 menos I1. Continua. Mais 1, não é isso? Mais 1, que é o 1 volt. Menos Vx. Não é menos Vx? Porque eu estou pegando ali o menos do Vx. Não é menos Vx? Igual a quanto? 0. Porra, Bel. 3 incógnitas e uma equação? Você está querendo me quebrar as pernas? Bom, primeira coisa, eu já vou transformar em 2 incógnitas e uma equação. Porque eu vou substituir o I1 por quem? Por 3Vx, não é? Né? O I1 vira 3Vx, então vai ficar assim, ó. 15 I2 sobre 4, não é isso? Mais 5 I2 menos 3Vx, mais 1 menos Vx é igual a 0. Porra, melhorou. Agora são só 2 incógnitas e uma equação. O que é que eu tenho que fazer agora? Quanto vale o Vx? O Vx, ele valeria, se o I2 estivesse no sentido contrário, valeria quanto? 6 vezes I2. Né? Mas como está no sentido menos mais, vale 6 vezes menos I2. Não é? Mais, menos, 6 vezes menos I2. Concordam comigo? Beleza, agora é só substituir, fica 15 I2 sobre 4, mais 5 I2, menos 15 que multiplica, quanto? Menos 15 que multiplica menos 6 I2, não é isso? Que é menos 15, que é 5 vezes menos 3, vezes o Vx, que é menos 6 I2. Então, é isso aqui. Menos quem? Menos 6 I2 é igual a menos 1. Não é isso? É isso aí, menos 1. Legal. Porra, tem um monte de I2, é tudo positivo. Vai ficar, ó, 15 I2 sobre 4, mais 5 I2, mais 90 I2, mais 6 I2. Não é isso? Legal. Isso vai dar 109? Não, desculpe. 90 e 101. É isso? 101. É. 101. É? 95 mais 6. Não é isso? 95 mais 6. 101 e 2 é igual a menos 1. Que vai dar quanto?
15 mais 404 sobre 4 e multiplica aí 2. Que bom, né? Adoro quando dá certo. É igual a menos 1, certo? O que vai acontecer aqui? E 2 é igual a menos 4 sobre quanto? 419, é isso? Certo? Mas eu não quero I2. Eu quero a resistência de Thevenin, que é menos 1 sobre I2. Não é? Ou seja, a minha resistência de Thevenin vai ser 419 dividido por 4, que por acaso vai dar 104,75. Ah, que legal, hein? E agora deu certo, hein? Ah, deu o mesmo valor. Ainda bem, né? Que deu o mesmo valor. Né? Ainda bem que deu o mesmo valor. Certo? Se não tivesse dado o mesmo valor, fudeu, né? Ok? Viram isso? Deu o mesmo valor. Ah, pô, Abel, a primeira foi mais fácil. Foi. Por que foi mais fácil? Fazia sentido, galera. Tem fonte de corrente. Eu coloquei uma fonte de corrente. Estou trabalhando o tempo todo com corrente. Quando eu coloquei a fonte de tensão, quando eu já tinha uma fonte de corrente, eu tive que fazer uma super malha aqui. Não tive que fazer uma super malha? Né? Eu tive que tirar uma malha, que era a malha do I1. Só que quando você tira uma malha, você tem que usar a equação dessa malha que você tirou. Vocês viram como é que ficou muito mais fácil fazendo, usando aí a fonte de corrente, nesse caso aqui? Tá? Acabou o problema? Eu já encontrei a resistência de Thevenin e encontrei a tensão de Thevenin. O que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que fazer a potência, galera, que é, certo? Né? Lembra quanto é que é? É V de Thevenin ao quadrado sobre 4 RTH. Certo? Ah, eu não lembro disso. Vou pegar aqui só para vocês verem uma coisa. É. Ah, demorou, mas foi. Tá? Olha aqui, pessoal, o formulário, ó. Cadê? Ó. Pmax VTH ao quadrado sobre 4RTH. Só para, se vocês não lembrarem, né? Tá aqui, ó. Tá vendo? Tá? Então não se preocupem, vai ter a equivalência entre fontes aí também no mesmo formulário. Não precisa levar formulário nenhum para a prova, tá? É claro que vocês têm que saber as técnicas. Não tem como eu escrever as técnicas aqui, tipo super malha, super nó, certo? Ou malha, nó, né? Essas coisas não dá, mas o que depender de fórmula a gente coloca. Eu até coloco aqui, né? Na verdade, o que é. Vocês notaram aqui, ó, que nessa prova aqui, que era a prova 2, né? Não vai ter, tem aqui no formulário capacitores e indutores e não tem capacitores e indutores. Por quê? Porque a gente não vai ver essa disciplina em circuitos 1. Cortesia do nosso calendário maluco da UEM, né? Porra. Os caras chegam e voltam às aulas e falam assim, a prova tem que ser até o dia 30 e... Hã? Oi? Nem que eu quisesse, né, compensar as aulas à noite, né, galera? Né? Porque era o único jeito. Sem condições. Eu coloquei capacitores e indutores para o segundo semestre. Tá legal? Então não vai ter. Tá? Já que a gente está aqui vendo prova,
né? Vamos fazer mais um aqui, ó. Esse é legal também. Temos tempo? Pelo menos para um tem, tá? Vamos fazer esse aqui. Eu não sei. Sinceramente, às vezes eu repito, então não é sempre. A prova desse ano vai ser totalmente diferente. Então, deixa eu ver se eu consigo capturar essa imagem. Consigo. Copiar. Vamos fazer essa aqui. Esse é legal também. Você chama de legal, né, Abel? Professor maluco. Isso é bacana. Legal. Ele quer o resistor para máxima transferência de potência. Tá? Qual é o valor de R que dá máxima transferência de potência? Qual é a grande sacada desse problema aqui? Esse problema aqui tem umas sacanagens, né? Que é o seguinte. Calcular o R de Thevenin, a gente vai ter que tirar aquele R ali. Aí eu pergunto, coloca uma fonte de 1 volt ou coloca uma fonte de corrente de... Coloca uma fonte de tensão de 1 volt ou coloca uma fonte de corrente de 1 ampere? Nesse caso aí. O que é melhor? Não, olhando assim de cara, sem pensar em mais nada. De cara, já qual é o melhor? Não, tensão. As outras fontes são... você tinha 50% de chance de acertar. A probabilidade era boa. Olha só. Só tem fonte de tensão nesse problema, galera. Não é? Ah, mas aquela fonte de tensão ali é controlada a corrente. Não interessa, só é de tensão, não é? Então é muito melhor botar uma fonte de 1 volt do que colocar uma de 1 ampere. Certo? Pode colocar de 1 ampere? Pode, mas vai dar mais trabalho. Não é? Aqui é tudo tensão, fica metro de malha direto. Ok? Tá. E para encontrar o VAB a gente tira o resistor, né? A gente apaga o resistor, tira esse cara, né? E calcula o VAB, certo? Não faz mais nada no circuito. Esse é um problema interessante, né? Pelo seguinte, nem muito por isso aqui, ó, nem muito por essa parte de cima aqui, né? Mas olha só, vou redesenhar. A pegadinha nesse problema está numa coisa que eu vou mostrar aqui. Talvez nem dê tempo de fazer todo aqui, mas pelo menos eu vou adiantar ele. Esse aqui é o A, né? Esse aqui, a corrente é aqui. E esse aqui, pergunta importante. Redesenhei. Legal. Quanto é que vale esse cara aqui, Abel? 10 volts. Tá. Pergunta importante. Passa a corrente entre os pontos D e B? Não. Concorda comigo? Não. Posso dizer que a tensão entre D e B é zero, então? Não. Ué, a gente acabou de fazer um que era assim, Abel. A gente não acabou de fazer um que era assim? Não era assim. Qual é a diferença aí? Tem uma fonte independente de tensão. Qual é a tensão entre D e B aí? 10. Entre D e B é 10. Entenderam porque a tensão entre D e B é 10? Ah, mas não passa a corrente. Tudo bem, não passa a corrente. A fonte é uma fonte independente de tensão. Foda-se se passa a corrente ou não. Tem uma tensão entre os dois terminais.
Não vai ter tensão entre esse ponto e esse, porque não passa corrente. Mas vai ter tensão entre esse ponto e esse. Certo? Isso é importante pra caramba. Ok? Muitos alunos simplesmente ignoraram o VDB, e como eu queria encontrar o V, como é que a gente encontra o VAB? Vai ser, o VAB nesse caso vai ser VAC mais VCD mais VDB. Certo? Tem muita gente que simplesmente não calculou o VDB, falou, VDB igual a zero porque não passa corrente ali. Não passa corrente, mas tem uma fonte de tensão. Entenderam? Como é que faz esse problema agora? Galera, faz esse problema, você faz assim, ó, você esquece esse cara, que a tensão ali você já sabe, não é? Sobram quantas malhas? Sobram quantas malhas? 2, certo? Bota 2 correntes de malha. I1 e I2. Certo? Pode falar que I1 igual a I? Pode? Pode, claro que pode. Certo? Não é? Como é que a gente faz agora? Somatório das tensões. Aqui é 2, né? Somatório das tensões na malha 1, somatório das tensões na malha 2. Não é isso? E aí, como é que fica? Fica assim, ó. Vou sair colocando mais e menos aqui. Não tem problema de colocar mais e menos. Se estiver errado, depois aparece na hora, mas de qualquer maneira, a única coisa é o seguinte, é que quando eu coloquei mais e menos aqui em cima desse... Nos outros está muito mais fácil, mas no cima desse resistor aqui de 2, aí eu já sei que a tensão entre esse ponto vai ser 2 que multiplica I1 menos I2. Por quê? Porque o I1 está entrando no mais. Certo? Então é a única coisa que eu tenho que fazer. O que eu vou fazer agora? Somatório de V igual a 0 na malha 1. Vai ficar mais 2 que multiplica I1. Tudo bem? Menos 5. Mais 1 que multiplica I1. Mais 2 que multiplica quem? I1 menos I2. Não é isso? Igual a 0. E agora? Somatório de V igual a 0 na malha 2. Aí vai ser menos 2 que multiplica I, começando aqui. Certo? Menos 2 que multiplica I1 menos I2. Certo? Que é menos, né? Agora, já que eu coloquei ali. Certo? Mais 2 que multiplica I2 igual a 0. Duas equações de 3 incógnitas. Porque aparece I, 1 e 2, não é isso? Mas aí, para resolver rápido, né? A gente sabe que isso aqui é igual a I1, né? I é igual a I1. Só olhar lá em cima na figura. Certo? Agora são duas equações, duas incógnitas. Encontra o valor de I2 e encontra o valor de I1. Qual vai ser o VAB? Vai ser... Só um instantinho, deixa eu falar. O VAB... Depois eu tiro, só para não terminar o raciocínio. O VAB vai ser menos 5 mais 1 vezes I1, que é essa tensão aqui, ó, essa tensão, desculpa. Essa tensão aqui, ó. Isso aqui vai ser 1 vezes I1, não é? Então, menos 5 mais 1 vezes 1 mais 2 vezes I2 mais 10 volts. Não é isso que vai ser? Menos 5 mais 1 vezes I1 mais 2 vezes I2 mais 10 volts. Esse vai ser o quê? O VAB, que é o V de... TV não, fala. Não, porque aí você está trabalhando agora com o sinal daqui. Quem é? Vamos botar assim, quer ver para você entender? Quer ver? O sinal que está aparecendo aqui não é menos? Aqui não é mais? Em vez de você colocar 2, coloca um V aqui. Coloca V. Certo? Quem é a somatória das tensões aqui? Vai ser
menos 2i. Por quê? Porque eu comecei daqui, ó, eu comecei daqui. Nesse sentido. Não é isso? Menos v. Concorda comigo que é menos v? Mais esse outro vzinho aqui, que vai ser 2 vezes 2, certo? Mas quem é v? V é a tensão entre o lado direito e o lado esquerdo. Quem é v? Aí vai ser 2 vezes i1 menos i2. Entendeu? Por isso que é menos 2 vezes i1 menos i2. Certo? Porque o v está menos mais aqui. Lá no outro caso, era mais v. Por isso que é 2 vezes i1 menos i2. Certo? É que o v eu coloquei como uma tensão naquele resistor. Né? Tem uma parte que é o próprio, né, 2 vezes i, que é o mais para cá e o menos para cá, e tem uma parte que está puxando para cá, que é o menos 2 vezes i2. Né? Um é 2 vezes i1, é 2 vezes i2. Entendeu? Ficou entendido isso? Tá? Então, é só calcular agora o i1 e o i2, você encontra quem? Você encontra o v de Thevenin. Tá? Só que aí você tem que calcular o v de Thevenin como sendo menos 5, mais 1 vezes i1, mais 2 vezes i2, mais 10. Legal. Oi. Desculpa, como é que vai encontrar? O VAC é isso aqui, ó. Olha aqui, o VAC não é entre esse ponto. Presta atenção, entre esse aqui e esse aqui. Não é? Você já sabe que vale quanto? Menos 5. Não é? Mas tem uma corrente aqui, que é o I1, passando nesse resistor que vale quanto? 1. Então é menos 5 mais, porque a corrente não está passando da direita para a esquerda, mais 1 vezes I1. Certo? Então já encontrou o VAC, menos 5 mais 1 vezes 1. Quanto é que é o VCD? 2 vezes 2. Quanto é que é o VDB? Menos 10. Certo? Então, ó, vou botar aqui, ó. Vou até escrever aqui. É menos 5 mais 1 vezes I1. Esse aqui é o 2 vezes I2. Certo? E esse cara, quanto é que é? Mais 10. Certo? E como é que a gente calcula a resistência de Thevenin? Aí tem que fazer o circuito assim, ó. Presta atenção. O circuito vai ser esse, ó. 2 ohms. Um ohm. Não, aqui é 2. Desculpa. Aqui 2 ohms. Aqui 1 ohm. Aqui 2i. Opa, desculpa, estou clicando aqui na borracha sem querer. 2i. E aqui uma fonte de quanto? 1 volt. Onde o I é esse cara aqui, ó. Certo? Certo? Aí tem que calcular quem? São 3 correntes, não são 3 correntes, pessoal? Ó, aqui é I1, aqui é I2, aqui é I3. Quanto é que é a resistência de Thevenin? Menos 1 sobre I3. Certo? Como é que calcula essas 3 correntes? É somatório das tensões em cada malha igual a 0. Certo? Aí sai distribuindo, ó. Vai colocando mais, menos, vai colocando de qualquer maneira. Só que de acordo com o que você colocar o mais menos, você vai ter que calcular a tensão positiva ou negativa. Certo? Por exemplo, ó, se é mais menos aqui, aqui vai ser 2 vezes I1. Se é mais menos aqui, ó, nesse cara aqui, é mais na direita e menos na esquerda, vai ser o quê? Vai ser 1 vezes I1 menos I3. Aqui, ó, se é mais na direita e menos na esquerda, vai ser 2 vezes I1 menos I2. Aqui, ó, se é mais em cima e menos embaixo, vai ser 2 vezes I2 menos I3. E aqui embaixo ainda tem esse cara aqui, ó, vai ser 2 vezes I3. Estão vendo que tem um resistor ali? Tem que fazer somatório das tensões nas 3 malhas, vai dar igual a 0. Né?
Aí vai dar 3 equações, só que vai aparecer quantas incógnitas? 4, porque aparece o tal do I ali. Aí o que você tem que fazer? Aí tem que ver que o I vale quanto? I1. Aí fica 3 equações, 3 incógnitas. Usa um Cramer e encontra o I3. Eu não precisa encontrar o I1 e o I2 nesse caso, é só encontrar o I3. Tá? No de cima tinha que calcular o I1 e o I2, porque eu precisava deles para calcular a tensão. Mas ali para calcular o resistência da só precisa calcular o I3. Entenderam? Beleza, galera, eu vou fazer um monte de exercício aí. Se vocês quiserem que eu faça algum, deixem comentários na página do Facebook lá. Ou até na página do YouTube também lá dos vídeos, tá certo? Tá ok? E é isso, nossa prova na sexta-feira. Legal? Beleza. Oi. O I2, fazendo na malha, vai ser menos 2i, né? Sim. Mais menos, assim, então menos 2i. E aí, olha só, para você encontrar isso aqui. Nessa aqui que você está falando? Não, é nesse aqui de baixo. Nesse aqui de baixo. Então você pega, começa começa onde você quiser. Vai ser aqui, ó, menos 2i. Menos 2 vezes I1 menos I2. Você está entendendo? Sim. Mais 2 vezes I2 menos I3. Colocou mais e menos, aí não mexe mais neles. E aí, vai aparecendo eles, vai fazendo a soma. Tá ok? É que eu não tinha entendido esse conceito aqui no início, mas Tá agora bom. entendi. Legal. Se tiver dúvida, é só perguntar, tá? Legal. Falou, galera.